O Buda Gautama costumava dizer a seus alunos que nossas palavras podem ser muito poderosas. Ele afirmava que nossa língua, que usamos para falar, é como a faca mais afiada do mundo. Ele também dizia que a arma mais perigosa do mundo são as nossas palavras, mesmo que elas não machuquem fisicamente as pessoas. Nossas palavras podem machucar emocionalmente as pessoas. Nossas palavras podem ser uma fonte de força, mas também podem ser uma fraqueza se não soubermos quando, onde e quanto falar. Quando falamos com bondade e sabedoria nos momentos certos, pode levar ao sucesso. Mas se falamos de forma grosseira ou nos momentos errados, pode tornar nossa vida muito difícil. Então, amigos, hoje compartilharei uma história sobre a importância de permanecer em silêncio e como isso tem o poder de mudar sua vida. Essa história ajudará você a entender como o silêncio pode ser poderoso. Era uma vez, na Índia, havia um famoso monge budista que vivia no fundo da tranquila floresta, longe do barulho do mundo. Ele era uma pessoa muito meditativa e também era muito famoso em toda a Índia. Um dia, um rei veio até ele e disse: "Respeitado monge, eu sempre me sinto cansado, frustrado e aborrecido. Minha mente está muito inquieta, mesmo que eu tenha tudo, riqueza, fama e todas as luxúrias que se possa desejar. Ainda assim, não há paz interior em mim. Ó monge, por favor, me ajude a me livrar dessa mente inquieta." O monge disse: "Você já tem a resposta dentro de você, mas nunca a descobriu. Quero fazer um experimento. Você gostaria de fazer esse experimento? Depois desse experimento, não haverá inquietação e preocupação em sua vida." O rei ficou muito perturbado ao ouvir tudo isso, mas pediu ao monge que lhe dissesse o que fazer e disse: "Estou pronto para fazer qualquer coisa pela paz da minha mente." Então, o monge respondeu com voz calma: "Pelos próximos 15 dias, você ficará no meu mosteiro e viverá como uma pessoa comum. Durante esses 15 dias, você se sentará sozinho em silêncio e falará o mínimo possível." O rei concordou com o plano do monge. No primeiro dia, ele notou que sua mente estava mais inquieta do que o normal. Muitas perguntas e pensamentos continuavam surgindo, e ele se sentia desconfortável vivendo uma vida simples como todos os outros. Ele realmente queria falar, mas resistiu à vontade e permaneceu completamente em silêncio, apenas sentado tranquilamente. Mas à medida que a noite avançava, ele começou a sentir uma sensação inesperada de calma e felicidade. Essa experiência o deixou perplexo, porque ele não conseguia entender por que sua inquietação estava desaparecendo. No dia seguinte, o rei continuou a passar o tempo em solidão, observando a natureza, flores, plantas e pássaros no céu. Pela primeira vez, ele realmente apreciou a beleza da natureza que o cercava. Ele podia observar e se conectar com o mundo natural ao seu redor. 10 dias se passaram, e toda a inquietação e o caos interno em sua mente gradualmente desapareceram. No 12º dia, ele se encontrou entrando em uma profunda meditação, e seus olhos se fecharam por conta própria. Ele entrou em um estado profundo de meditação, e sua mente ficou livre de preocupações. O rei experimentou uma profunda paz interior após passar os últimos 3 dias em meditação profunda. Ele se aproximou do monge budista e disse: "Respeitado monge, descobri por que minha mente estava tão perturbada." Ele explicou: "Consegui entender o motivo da minha mente distraída e perturbada." O monge perguntou: "Por favor, compartilhe comigo o que você aprendeu." O rei respondeu: "Costumava falar demais e gastar muita energia com as pessoas, frequentemente pensando negativamente sobre elas. Esse excesso de fala e pensamento negativo desperdiçava meu tempo e perturbava minha mente. Como resultado desse comportamento, eu não conseguia realizar minhas tarefas eficazmente e comecei a falhar em quase tudo. Essas falhas contínuas me deixaram ainda mais infeliz e facilmente irritado. Isso continuou a impactar negativamente minha vida. No entanto, esses 15 dias foram uma experiência transformadora. Agora sinto que estou realmente vivendo a vida da maneira certa. Também percebi que não precisamos forçar a meditação. Ela acontece naturalmente."
O monge budista mencionou que não era apenas o rei. Muitas pessoas no mundo falam demais. Até hoje, muitas pessoas usam palavras para machucar os outros, e essa fala excessiva ainda causa problemas em suas vidas. O monge explicou ao rei a importância de permanecer em silêncio e compartilhou uma história sobre um estudante que perguntou a Gautama Buda por que ele ficava em silêncio com tanta frequência. Buda respondeu: "Fico em silêncio para mergulhar profundamente em mim mesmo. O silêncio é o primeiro passo para realmente se conhecer. Sem silêncio, a autodescoberta é impossível. Então, o primeiro passo é ficar em silêncio. Fale apenas quando for necessário, e você verá que a maioria das nossas palavras, cerca de 90%, é prejudicial. Seria melhor se as pessoas não falassem demais. Isso poderia reduzir cerca de 90% dos problemas. Quando as pessoas ficam mais quietas, há menos brigas, menos inquietação e menos discussão. Se ambos os indivíduos aprenderem a permanecer em silêncio, muitos problemas no mundo poderiam ser evitados. Alguém que entende o valor do silêncio pode estar em paz, mesmo em um lugar lotado. Estar sozinho pode ser como o paraíso. A companhia de outros, às vezes, pode nos deixar desconfortáveis. É importante começar encontrando a paz dentro de si mesmo e abraçando o silêncio, permitindo que sua energia interna flua. Convide seus pensamentos a se acalmarem. Se você acordar e se sentir perturbado pela presença dos outros, é uma boa ideia fechar os olhos e se reconectar consigo mesmo. Você encontrará uma sensação de frescor dentro de si mesmo, porque é de lá que a vida se origina. Não está em ninguém mais. Vem da mesma fonte que você. Quando ninguém mais pode te levar para dentro, você deve ir lá sozinho. Portanto, olhe para dentro, porque você é o governante supremo do seu mundo interior. É de lá que a vida começa e é lá que a felicidade nasce. Quando você olha para dentro de si mesmo, encontrará as profundezas da vida e até tocará na noção de morte. Essa jornada interna é como assistir a sua própria vida passar por altos e baixos, como o sol nascendo e se pondo. Cada vez que você faz essa jornada interna e volta, se sentirá revigorado, como se tivesse acabado de tomar um banho refrescante. Da mesma forma, quando alguém tira um tempo para ficar quieto e refletir sobre seus pensamentos, muitas vezes se sente mais tranquilo e feliz depois. Quando você realmente se conecta consigo mesmo, perceberá que falar não perturba sua mente. Em vez disso, haverá uma sensação constante de calma dentro de você. Você pode falar e ainda permanecer conectado com seu eu interior. Você pode usar palavras sem perturbar sua paz interior. Quando você faz isso, suas palavras terão uma qualidade bela, como música, e tudo estará em harmonia. Falar dessa maneira tocará profundamente os outros. Quando você mantém o silêncio interior, começa a acessar uma forte força interior e se liberta das pressões sociais. Você encontrará uma alegria especial na vida, semelhante à alegria daqueles que seguem apaixonadamente seus sonhos. Seu rosto terá um novo brilho e seus olhos brilharão com uma luz única. Ao mergulhar no oceano da paz infinita, amigos, você pode ter notado que falar demais não traz paz à mente. Isso torna difícil controlar nossos pensamentos e manter o foco. Pessoas que falam demais têm dificuldade em se concentrar em uma tarefa. Devido a isso, elas não podem dar toda a atenção a seus objetivos e, frequentemente, deixam de entender o verdadeiro significado da vida, tornando mais difícil alcançar seus desejos e o sucesso. Além disso, você pode ter notado que aqueles que falam demais às vezes são zombados por outros, e aqueles que falam menos e mantêm suas palavras ganham respeito dos outros, porque as pessoas tendem a prestar atenção ao que alguém diz e confiam em suas palavras. No entanto, uma pessoa com uma mente perturbada geralmente encontra dificuldade em ter sucesso, porque ela não tem um interesse genuíno em seu trabalho. A verdadeira inteligência está em saber quando, onde e o que dizer.
E aqueles que desenvolvem essa habilidade tendem a ter sucesso em diversas situações. Uma pessoa que fala menos, muitas vezes, se torna o centro das atenções e tende a ter sucesso em diversas empreitadas. Quando observamos as qualidades de grandes indivíduos, percebemos que eles usam poucas palavras, considerando cuidadosamente o que dizem, e isso contribui para o sucesso deles. Em contraste, muitos que falam excessivamente muitas vezes recorrem à desonestidade e à propagação de negatividade sobre os outros, o que pode prejudicar relacionamentos e reputações. É por isso que as pessoas próximas a eles muitas vezes tentam evitá-los e se afastar deles. Em textos antigos de diferentes culturas, frequentemente se fala sobre como nossas palavras refletem nossas crenças e valores. Ficar em silêncio nos ajuda a nos tornar mais pacientes, o que nos torna mais conscientes. Meditar pode nos ajudar a nos entender melhor. Portanto, meus amigos, sugiro que vocês passem pelo menos 20 minutos sozinhos em solidão todos os dias. Isso pode trazer muitas mudanças positivas em suas vidas. À medida que chegamos ao fim dessa jornada Zen, convido vocês a se tornarem parte integrante da nossa comunidade Inspira Zen. Se vocês encontraram inspiração nesta história, nos apoie clicando no botão curtir, compartilhando com seus amigos e deixando um comentário abaixo com seus pensamentos ou qualquer história Zen que gostariam de ouvir a seguir. E para mais momentos de motivação e tranquilidade, não se esqueçam de se inscrever e ativar o sino de notificações. Seu envolvimento impulsiona nossa jornada. Obrigado por caminhar por este caminho de sabedoria e iluminação conosco.